Estudante, será que você olha para a tabela periódica e sente que nunca vai conseguir entender tudo aquilo? Fica tentando decorar os elementos, mas na hora da prova não lembra de nada. Calminha aí. Eu vou te mostrar neste vídeo como entender e interpretar a tabela periódica sem precisar decorar nada e ainda usá-la como sua aliada para acertar mais questões de química no Enem. E no final, eu ainda vou te contar um truque especial para usar a tabela até sem precisar olhar para ela. Então fica comigo até o fim desse vídeo, hein? Eu sou a professora Valquíria Paiva e te ajudo a ter Química na Cuca. Vamos começar pelo seguinte. Um erro comum que a maioria dos alunos tenta fazer é decorar os elementos químicos todinhos. Mas isso, olha, é um desperdício de tempo, tá? A solução é que a tabela periódica, ela é um mapa e ela é cheia de padrões. Então, esses padrões facilitam a sua vida se você souber interpretá-la. Eu vou fazer aqui uma analogia com você. Pense que a tabela periódica é como um jogo. Cada peça desse jogo, ela tem um movimento específico. No caso dos elementos químicos, tem propriedades específicas. Se você entender as regras de um jogo, você consegue prever as jogadas. Se você entender a lógica da organização dos elementos químicos, você consegue prever as propriedades dos elementos. Comenta aqui para mim nesse vídeo se você já tentou decorar os elementos e esqueceu tudo na hora da prova. E não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para as notificações. Agora vamos entender melhor a organização e a estrutura da tabela periódica, tá? O que você realmente precisa saber? A tabela periódica é separada e organizada em períodos e famílias. Os elementos estão organizados dessa forma. Os períodos, que são as linhas, mostram quantas camadas de elétrons um átomo tem. E as famílias, que são as colunas, agrupam elementos químicos com propriedades químicas parecidas. Quer ver um exemplo prático? O sódio, que é o Na, e o potássio, que é o K, estão na mesma família, porque eles reagem de forma parecida. Temos também a divisão entre metais, ametais e gases nobres, que é uma classificação mais simplificada que eu estou trazendo aqui para você. Então vamos lá. Metais sempre têm um brilho característico, conduzem eletricidade e costumam perder elétrons. Já os ametais não têm um brilho característico, geralmente não conduzem eletricidade e costumam receber elétrons. Os gases nobres, por sua vez, são aqueles independentes da tabela periódica, né? Eles não reagem com quase ninguém. Inclusive, vou deixar aqui, se você quiser saber mais sobre a classificação completa da tabela periódica e também uma música para te ajudar a lembrar com carinho o nome das famílias da tabela periódica, vou deixar linkado aqui nesse vídeo, tá bom? Importante você saber também das tendências periódicas. Como prever propriedades sem precisar decorar elas? Vou falar aqui de duas propriedades importantes. A primeira é a eletronegatividade. Então, a eletronegatividade tem a ver com qual elemento gosta mais de elétrons, de puxar os elétrons dos outros, tá? O elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, seguido por flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo. Eu vou deixar aqui uma frase para você lembrar da ordem de eletronegatividade da tabela periódica. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Esses são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica em ordem decrescente. Então, o flúor, oxigênio e nitrogênio, os mais eletronegativos, e os demais naquela ordem que eu acabei de te falar. Agora, falando de raio atômico, por exemplo. Qual que é o elemento que tem maior raio atômico? Dica: sempre olhe para baixo e para a esquerda da tabela periódica. Então, vamos pensar a respeito com um exemplo prático. Por que será que o sódio reage tão violentamente com a água e o ouro não? A resposta está nas tendências periódicas desses elementos. Comenta aqui para mim, qual tendência periódica você acha mais difícil de entender? Porque eu vou te responder nos comentários e posso até trazer um vídeo com a sua dúvida melhor explicada. Agora aqui vai uma dica matadora. Como você vai usar a tabela periódica na prova se muitas vezes o Enem nem traz essa tabela lá? Atenção aos padrões.
Mesmo o Enem não trazendo a tabela periódica de forma completa, muitas questões vão trazer um trecho da tabela ou um comentário. Então, ao invés de tentar decorar tudo da tabela periódica, aprenda a interpretar a tabela. Se a questão, por exemplo, falar de que um elemento tem um alto raio atômico e baixa eletronegatividade, você já sabe que ele vai estar na esquerda e embaixo da tabela. E uma dica extra: se você souber a posição de um elemento na tabela periódica, você vai conseguir deduzir melhor as suas propriedades sem precisar decorar nadinha. Agora que você já sabe como interpretar a tabela periódica sem decorar nada, eu quero te lançar um desafio. Vou te dar 3 opções de elementos agora: o sódio, que é o Na, o carbono, que é o C, e o xenônio, que é o Xe. Escolha um desses elementos químicos e tente prever se ele é um metal, um ametal ou um gás nobre, e me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta para eu saber que ele te ajudou. Também inscreva-se no canal, porque eu vou trazer muito mais aulas e dicas para você dominar a química no Enem e acertar mais de 80% das questões na sua prova. Me segue também nas minhas demais redes sociais. No Instagram, @Química na Cuca Oficial, eu dou dicas diárias para ajudar você a dominar a química. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um molde de beijos e tchau, tchau!